Apocalipse, capítulo 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele a tornou conhecida enviando o seu anjo ao seu servo João, o qual testemunha tudo o que viu, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Bem-aventurado aquele que lê as palavras desta profecia, e bem-aventurados os que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na província da Ásia: graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono e de Jesus Cristo, a testemunha fiel, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama, nos libertou dos nossos pecados pelo seu sangue e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele seja a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me em espírito, e ouvi, por detrás de mim, grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve-o num livro e manda-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao voltar-me, vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros, alguém semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alvos, como a lã, como a neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como o som de muitas águas. Na mão direita tinha 7 estrelas. Da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Ele, porém, pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candelabros de ouro, eis a explicação. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Apocalipse, capítulo 2. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: isto diz aquele que tem na mão direita, segura as 7 estrelas e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua perseverança. Sei que não podes suportar homens maus, que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não o são, e os achaste mentirosos. Tens perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não desfaleceste. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Senão, virei a ti e removerei do seu lugar o teu candelabro, se não te arrependeres. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, que esteve morto e reviveu. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não o são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida.
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá dano da segunda morte. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: Isto diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha fiel, que foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, porém, contra ti algumas coisas. Tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, que ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas a ídolos e praticarem a prostituição. Assim também tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Arrepende-te, pois, caso contrário, irei a ti em breve, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha estará escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço e a tua perseverança. E sei que as tuas últimas obras são mais numerosas que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, porém, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro em leito, e os que com ela adulteram, numa grande tribulação, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, entretanto, a vós outros, os demais de Tiatira, a todos quantos não tendes essa doutrina, e não conhecestes, como dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não vos imporei. Tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, dar-lhe-ei autoridade sobre as nações. Com vara de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como vasos de oleiro, assim como também eu recebi de meu Pai. Dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse, capítulo 3. A igreja em Sardes. Escreve ao anjo da igreja em Sardes: Isto diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, e estás morto. Sê vigilante e fortalece o resto que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. Se não vigiares, virei como ladrão, e não saberás a que hora virei sobre ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes e andarão de branco comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja em Filadélfia. Escreve ao anjo da igreja em Filadélfia: Isto diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora.
Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja em Laodiceia. Escreve ao anjo da igreja em Laodiceia. Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse capítulo 4. Depois destas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se assentava era semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e, ao redor do trono, havia um arco, íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono havia também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardiam 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono havia como que um mar de vidro, semelhante ao cristal, e junto ao trono e ao redor do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente era semelhante a leão, o segundo era semelhante a novilho, o terceiro tinha o rosto como de homem, e o quarto era semelhante à águia voando. Cada um dos 4 seres viventes tinha 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e dia e noite não cessam de dizer, Santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E, quando os seres viventes derem glória, honra e ações de graças àquele que se encontra sentado no trono, o que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, e adorarão o que vive pelos séculos dos séculos, e depositarão as suas coroas diante do trono, dizendo, digno és, Senhor nosso e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade vieram a existir e foram criadas. Apocalipse, capítulo 5. Vi, na destra do que estava sentado no trono, um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Vi, também, um anjo forte, que proclamava em grande voz, quem é digno de abrir o livro e de lhe romper os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, havia quem pudesse abrir o livro ou mesmo olhar para ele. Eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse, não chores. Eis que o leão que é da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que
que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Apocalipse, capítulo 6. Vi quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como em voz de trovão: Vem. Olhei, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: Vem. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: Vem. Olhei, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: Uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Quando abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: Vem. Olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, cujo nome era Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhes dado autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Quando abriu o 5º selo, vi, debaixo do altar, as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo, e sobreveio o grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes, e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Apocalipse, capítulo 7. Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo:
Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá, 12.000 selados. Da tribo de Ruben, 12.000. Da tribo de Gade, 12.000. Da tribo de Aser, 12.000. Da tribo de Naphtali, 12.000. Da tribo de Manassés, 12.000. Da tribo de Simeão, 12.000. Da tribo de Levi, 12.000. Da tribo de Issacar, 12.000. Da tribo de Zebulon, 12.000. Da tribo de José, 12.000. Da tribo de Benjamim, 12.000 selados. Depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. E clamavam em grande voz, dizendo: Ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo-me: Estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: Meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: São estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso se acham diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, nem cairá sobre eles o sol, nem calor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Apocalipse, capítulo 8. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Vi os 7 anjos que diante de Deus estavam, e foram-lhes dadas 7 trombetas. Veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. Foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E subiu a fumaça do incenso, com as orações dos santos, da mão do anjo, diante de Deus. O anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra. Houve então estrondos de trovões, vozes, clarões de relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos, que tinham as 7 trombetas, prepararam-se para tocar. O primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturados com sangue, os quais foram atirados à terra. Foi queimada a 1/3 parte da terra, a 1/3 parte das árvores e toda a erva verde. O segundo anjo tocou a sua trombeta, e como grande montanha ardendo em fogo foi atirada ao mar. E a 1/3 parte do mar tornou-se em sangue, e morreu a 1/3 parte das criaturas que havia no mar, as que tinham vida, e foi destruída a 1/3 parte dos navios. O terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a 1/3 parte dos rios e sobre as fontes das águas. O nome da estrela era Absinto, e a 1/3 parte das águas se tornou em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. O quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a 1/3 parte do sol, a 1/3 parte da lua e a 1/3 parte das estrelas, para que a 1/3 parte deles se escurecesse e a 1/3 parte do dia não brilhasse, assim como da noite. Vi e ouvi uma águia que voava pelo meio do céu, dizendo com grande voz: Ai, ai, ai dos que habitam na terra, por causa dos restantes sons das trombetas dos 3 anjos que ainda hão de tocar. Apocalipse, capítulo 9. O quinto anjo tocou a sua trombeta, e vi uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Abriu o poço do abismo, e subiu do poço fumaça,
como a fumaça de grande fornalha, e o sol e o ar escureceram com a fumaça do poço. Da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. Foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a coisa verde alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre as frontes. Não lhes foi dado que os matassem, mas que fossem atormentados por 5 meses, e o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere o homem. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer, mas a morte foge deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos aparelhados para a guerra, e sobre as suas cabeças havia como coroas semelhantes ao ouro, e o rosto deles como o rosto de homens. Tinham cabelos como cabelos de mulheres e dentes como de leões, e tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros de muitos cavalos correndo à guerra. Tinham caudas semelhantes aos escorpiões e ferrões, e na sua cauda estava o poder de os ferirem por 5 meses. Tinham sobre eles como rei ao anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, e na língua grega Apolion. O primeiro ai passou. Eis que ainda vem 2 ais depois destas coisas. O 6º anjo tocou a sua trombeta, e ouviu uma voz que procedia dos 4 chifres do altar de ouro que se achava diante de Deus, a qual dizia ao 6º anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Foram soltos os 4 anjos que haviam sido preparados para a hora, e o dia, e o mês, e o ano, para matarem a 1/3 parte dos homens. O número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, ouvi o seu número. E assim vi os cavalos nesta visão, e os que sobre eles estavam sentados, tendo couraças de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leões, e de suas bocas saíam fogo, fumaça e enxofre. Por estas 3 pragas foi morta a 1/3 parte dos homens, pelas chamas do fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam de suas bocas. Porque o poder dos cavalos está na sua boca e nas suas caudas, pois as suas caudas são semelhantes a serpentes, tendo cabeças, e com elas causam dano. Os restantes dos homens, que não foram mortos por estas pragas, não se arrependeram das obras das suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, e de prata, e de bronze, e de pedra, e de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua fornicação, nem dos seus furtos. Apocalipse, capítulo 10. Então vi outro anjo poderoso, que descia do céu. Ele estava envolto numa nuvem, com um arco, íris acima da sua cabeça. O seu rosto era como o sol, e as suas pernas eram como colunas de fogo. Ele segurava um pequeno rolo aberto na mão. Pôs o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra, e deu um grande grito, como o rugido de um leão. Quando gritou, as vozes dos 7 trovões falaram, e quando os 7 trovões falaram, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões disseram, e não o escrevas. Então o anjo que eu tinha visto de pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive para todo o sempre, que criou os céus e tudo o que neles há, a terra e tudo o que nela há, o mar e tudo o que nele há, e disse: não haverá mais demora. Mas nos dias em que o 7º anjo estiver para tocar a sua trombeta, o mistério de Deus será cumprido, assim como ele anunciou aos seus servos, os profetas. Então a voz que eu tinha ouvido do céu falou comigo outra vez: vai, toma o rolo que está aberto na mão do anjo que está de pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, até o anjo e pedi-lhe que me desse o pequeno rolo. Ele me disse: toma-o e come-o. Ele será amargo no teu estômago, mas na tua boca será doce como mel. Tomei o pequeno rolo da mão do anjo e o comi. Na minha boca era doce como mel, mas, depois de o ter comido, o meu estômago ficou amargo. Então me foi dito:
É preciso que profetizes outra vez a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Apocalipse capítulo 11. Foi-me dada uma vara semelhante a uma vara de medir, e disseram-me: levanta-te e mede o templo de Deus, o altar e os que nele adoram. Mas exclui o átrio exterior, não o meças, porque foi dado aos gentios. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses, e darei poder às minhas 2 testemunhas, e elas profetizarão durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. Elas são as 2 oliveiras e os 2 candelabros que estão diante do Senhor da terra. Se alguém quiser fazer-lhes mal, sairá fogo da sua boca e devorará os seus inimigos. Assim, se alguém quiser fazer-lhes mal, é necessário que morra dessa maneira. Elas têm poder para fechar o céu, para que não caia chuva nos dias da sua profecia. Tem poder também sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas as vezes que quiserem. Quando terminarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, os vencerá e os matará. Os seus cadáveres ficarão na praça da grande cidade, que figuradamente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Durante 3 dias e meio, homens de todos os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os seus cadáveres e não permitirão que sejam sepultados. Os habitantes da terra se alegrarão por causa deles, farão festas e enviarão presentes uns aos outros, porque esses 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Mas, depois dos 3 dias e meio, o espírito de vida vindo de Deus entrou neles, e eles se puseram em pé, e grande temor caiu sobre os que os viram, e ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi aqui. E subiram ao céu numa nuvem, enquanto os seus inimigos os observavam. Naquela mesma hora, houve um grande terremoto, e desabou a 10ª parte da cidade. Morreram 7.000 pessoas no terremoto, e os sobreviventes ficaram aterrorizados e deram glória ao Deus do céu. O 2º ai passou, eis que o 3º ai vem sem demora. O 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: o reino do mundo passou a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que estavam assentados nos seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque tomaste o teu grande poder e começaste a reinar. As nações se iraram, mas veio a tua ira e o tempo de julgar os mortos e de dar o galardão aos teus servos, os profetas, e aos santos, e aos que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e de destruir os que destroem a terra. Então abriu-se o templo de Deus no céu, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo, e houve relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Apocalipse, capítulo 12. Apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Ela estava grávida e gritava com as dores do parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Apareceu também outro sinal no céu. Eis um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastou a 1/3 parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. O dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho logo que nascesse. Ela deu à luz um filho varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde Deus lhe tinha preparado um lugar, para que ali a sustentassem durante 1260 dias. Houve então uma guerra no céu. Miguel e os seus anjos combateram contra o dragão. O dragão e os seus anjos lutaram, mas não prevaleceram, e não havia mais lugar para eles no céu. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi lançado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Então ouvi uma grande voz no céu, que dizia: agora chegou a salvação, o poder,
o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, que os acusava diante do nosso Deus dia e noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram, e não amaram a própria vida, mesmo diante da morte. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós, cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando o dragão viu que tinha sido lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Mas à mulher foram dadas as duas asas da grande águia, para que voasse ao deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo, fora do alcance da serpente. A serpente lançou da boca a água como um rio atrás da mulher, para que ela fosse arrastada pela corrente. Mas a terra ajudou a mulher. Abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha lançado da sua boca. Então o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Apocalipse, capítulo 13. E vi uma besta que saía do mar. Ela tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 diademas sobre os chifres e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi parecia um leopardo, mas tinha pés como de urso e boca como de leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um golpe mortal, mas o seu ferimento mortal foi curado. Todo o mundo, cheio de admiração, seguiu a besta. Adoraram o dragão porque ele tinha dado autoridade à besta. E também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá guerrear contra ela? Foi-lhe dada uma boca para proferir arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir durante 42 meses. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus, para difamar o seu nome e o seu tabernáculo, e os que habitam no céu. Foi-lhe dado poder para fazer guerra aos santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Quem tem ouvidos, ouça. Se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto à espada será morto. Aqui está a perseverança e a fé dos santos. Então vi outra besta que saía da terra. Tinha 2 chifres como cordeiro, mas falava como dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta em nome dela, e fazia a terra e os seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. Realizava grandes sinais, até fazendo descer fogo do céu à terra, à vista de todos. Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, enganou os habitantes da terra. Ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra da besta que fora ferida pela espada, e nonetheless sobreviveu. Foi-lhe dado dar fôlego à imagem da primeira besta, para que ela pudesse falar e fazer com que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem uma marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser que tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem. Esse número é 666. Apocalipse, capítulo 14. Depois disso olhei, e diante de mim estava o Cordeiro em pé no monte Sião, e com ele 144.000 que tinham o seu nome, e o nome de seu pai escrito nas suas testas. Ouvi um som do céu, como o estrondo de muitas águas, e como o ribombar de um forte trovão. O som que ouvi era como o de arpistas tocando as suas harpas. Eles cantavam um cântico novo diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender o cântico, a não ser os 144.000 que haviam sido redimidos da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois se conservaram virgens. Seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá.
foram comprados dentre os homens e oferecidos como primícias a Deus e ao Cordeiro. Em sua boca não se achou mentira, são irrepreensíveis. Então vi outro anjo voando pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Ele disse em alta voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Um segundo anjo o seguiu, dizendo: Caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição. Um terceiro anjo o seguiu, dizendo em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber a sua marca na testa ou na mão, também ele beberá do vinho da ira de Deus, que foi preparado sem mistura no cálice da sua ira. Será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro, e a fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre. Não tem descanso, nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, nem ninguém que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Ouvi uma voz do céu que dizia: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, eles descansarão dos seus trabalhos, pois as suas obras os acompanham. Olhei, e diante de mim havia uma nuvem branca, e sentado na nuvem alguém semelhante a um filho de homem, com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Outro anjo saiu do templo e gritou em alta voz àquele que estava sentado na nuvem: toma a tua foice e ceifa, porque chegou a hora de ceifar, pois a colheita da terra está madura. Então, aquele que estava sentado na nuvem passou a foice pela terra, e a terra foi ceifada. Outro anjo saiu do templo que está no céu, trazendo também uma foice afiada. Ainda outro anjo, que tinha autoridade sobre o fogo, saiu do altar e gritou em alta voz ao que tinha a foice afiada: toma a tua foice afiada e ajunta os cachos do vinhedo da terra, porque as suas uvas estão maduras. O anjo passou a foice pela terra, ajuntou as uvas e as lançou no grande lagar da ira de Deus. Pisaram as uvas no lagar fora da cidade, e do lagar jorrou sangue que subiu até a altura dos freios dos cavalos, numa distância de 1.600 estádios. Apocalipse, capítulo 15. Vi no céu outro sinal grande e maravilhoso: 7 anjos com as 7 últimas pragas, pois com elas se consumou a ira de Deus. Vi algo semelhante a um mar de vidro misturado com fogo, e de pé junto ao mar, os que tinham vencido a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Eles seguravam harpas que lhes haviam sido dadas por Deus e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não te temerá, Senhor, e não glorificará o teu nome? Pois só tu és santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus juízos foram manifestados. Depois disso olhei, e no céu foi aberto o templo, isto é, o tabernáculo do testemunho. Saíram do templo os 7 anjos com as 7 pragas. Estavam vestidos de linho puro e resplandecente, e tinham cintos de ouro ao peito. Então, um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo o sempre. O templo ficou cheio da fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo até que se completassem as 7 pragas dos 7 anjos. Apocalipse, capítulo 16. Então ouvi uma grande voz que saía do templo e dizia aos 7 anjos: ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça sobre a terra, e surgiram feridas malignas e dolorosas nos homens que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. O segundo anjo derramou a sua taça sobre o mar, e o mar tornou-se em sangue como de morto, e morreu toda a alma vivente que havia no mar. O terceiro anjo derramou a sua taça sobre os rios e sobre as fontes das águas, e eles se tornaram em sangue.
Então ouvi o anjo das águas dizer: Tu és justo, ó Santo, que és e que eras, porque julgaste assim, pois derramaram o sangue dos teus santos e dos teus profetas, e lhes deste sangue para beber, eles o merecem. E ouvi o altar responder: Sim, Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido queimar os homens com fogo. Os homens foram queimados com calor intenso e blasfemaram contra o nome de Deus, que tem autoridade sobre estas pragas, mas não se arrependeram para lhe darem glória. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino foi mergulhado em trevas. Os homens mordiam a própria língua de dor e blasfemaram contra o Deus do céu por causa das suas dores e das suas feridas, mas não se arrependeram das suas obras. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e as suas águas secaram-se, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do Oriente. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos de demônios que realizam sinais e vão aos reis de todo o mundo, a fim de ajuntá-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e conserva as suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Então ajuntaram os reis no lugar que, em hebraico, se chama Armagedon. O sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu do templo, do trono, uma grande voz que dizia: Está feito. E houve relâmpagos, vozes, trovões e um grande terremoto, como nunca houve desde que os homens existem sobre a terra. Tão grande foi o terremoto. A grande cidade se dividiu em 3 partes, e as cidades das nações caíram. E Deus lembrou-se de Babilônia, a grande, para lhe dar o cálice do vinho da fúria da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e os montes não mais se acharam. Do céu caíram sobre os homens pedras de granizo, cada uma do peso de cerca de 40 quilos. E os homens blasfemaram contra Deus por causa da praga do granizo, porque a praga era extremamente grande. Apocalipse, capítulo 17. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças veio e falou comigo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, com a qual os reis da terra cometeram adultério, e os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Então o anjo me levou em espírito a um deserto. Ali vi uma mulher assentada sobre uma besta escarlate, cheia de nomes blasfemos, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e escarlate, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Tinha na mão um cálice de ouro cheio de abominações e das imundícias da sua prostituição. Na sua testa estava escrito um nome, um mistério: Babilônia, a Grande, mãe das prostitutas e das abominações da terra. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Ao vê-la, admirei-me grandemente. Então o anjo me disse: Por que te admiras? Eu te explicarei o mistério da mulher e da besta que a leva, a qual tem as 7 cabeças e os 10 chifres. A besta que viste era e já não é, e há de subir do abismo e ir para a perdição. E os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão quando virem a besta, porque era e já não é, e contudo há de vir. Aqui há a sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. São também 7 reis, 5 já caíram, um existe e o outro ainda não veio, mas quando vier, deve permanecer pouco tempo. A besta que era e já não é ela mesma o 8º rei, pertence aos 7 e vai para a perdição. Os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Tem um só propósito: entregar o seu poder e autoridade à besta. Guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, porque é Senhor dos senhores e Rei dos reis, e os que estão com ele são chamados, eleitos e fiéis. Então o anjo me disse:
As águas que viste, onde a prostituta está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. A besta e os 10 chifres que viste odiarão a prostituta. Eles a deixarão desolada e nua, comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Pois Deus pôs no coração deles executar o seu propósito, concordando em entregar à besta a sua autoridade real, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade, que reina sobre os reis da terra. Apocalipse, capítulo 18. Depois disso vi outro anjo que descia do céu. Ele tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada pelo seu esplendor. Com voz poderosa gritou: Caiu a grande Babilônia. Ela se tornou morada de demônios, refúgio de todo espírito imundo, refúgio de toda ave imunda e detestável, pois todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com o excesso do seu luxo. Então ouvi outra voz do céu que dizia: Saí dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados, e para que não incorrais nas suas pragas, porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das suas iniquidades. Retribuí-lhe como ela retribuiu, pagai-lhe em dobro segundo as suas obras. No cálice em que ela misturou, misturai-lhe em dobro. Quanto ela se glorificou e viveu em luxo, dai-lhe em igual medida tormento e pranto, pois ela diz no seu coração: Estou assentada como rainha, não sou viúva e nunca verei pranto. Por isso, num só dia virão as suas pragas, morte, pranto e fome, e será consumida pelo fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julga. Os reis da terra que se prostituíram com ela e participaram do seu luxo, ao verem a fumaça do seu incêndio, chorarão e lamentarão por ela. Aterrorizados com o seu tormento, ficarão de longe e dirão: Ai, ai de ti, grande cidade, Babilônia, cidade poderosa. Em uma só hora chegou o teu juízo. Os mercadores da terra chorarão e se lamentarão por ela, porque ninguém mais compra as suas mercadorias. Cargas de ouro, prata, pedras preciosas e pérolas, linho fino, púrpura, seda e escarlate, todo tipo de madeira de citronela e objetos de marfim, de madeira preciosa, bronze, ferro e mármore, cargas de canela, especiarias, incenso, mirra e olíbano, vinho, azeite, flor de farinha e trigo, gado e ovelhas, cavalos e carros, e corpos e almas de homens. Eles dirão: Os frutos que a tua alma desejou se foram de ti. Todas as tuas riquezas e esplendores se perderam, e nunca mais serão encontrados. Os mercadores que vendiam essas coisas e se enriqueceram com ela ficarão de longe, aterrorizados com o seu tormento, chorando e lamentando, e dirão: Ai, ai de ti, grande cidade, vestida de linho fino, púrpura e escarlate, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Em uma só hora foram destruídas tantas riquezas. Todos os capitães de navios, todos os que viajam por mar, os marinheiros e todos os que ganham a vida no mar ficarão de longe. Ao verem a fumaça do seu incêndio, exclamarão: Que cidade era semelhante a esta grande cidade? Lançarão pó sobre as cabeças, chorando e lamentando, e gritarão: Ai, ai de ti, grande cidade, onde todos os que tinham navios no mar se enriqueceram por causa da tua opulência. Em uma só hora ela foi devastada. Alegrai-vos sobre ela, ó céus. Alegrai-vos, povo de Deus, apóstolos e profetas, pois Deus a julgou com o juízo que ela vos impôs. Então um anjo poderoso levantou uma pedra semelhante a uma grande pedra de moinho e lançou-a no mar, dizendo: Com igual violência será lançada por terra a Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será achada. Jamais se ouvirá em ti o som de arpistas, músicos, flautistas e trompetistas. Jamais se achará em ti artífice de qualquer ofício. Jamais se ouvirá em ti o ruído da mó. Jamais brilhará em ti a luz de candeia. Jamais se ouvirá em ti a voz de noivo e de noiva. Porque os teus mercadores eram os grandes da terra, e com as tuas feitiçarias todas as nações foram enganadas. E nela foi encontrado o sangue de profetas e de santos,
e de todos os que foram mortos sobre a terra. Apocalipse, capítulo 19. Depois disso ouvi no céu algo como a voz de uma grande multidão que exclamava: Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos. Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição e vingou nela o sangue dos seus servos. E outra vez gritaram: Aleluia! A fumaça dela sobe para todo o sempre. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que estava assentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia! E saiu do trono uma voz que dizia: Louvai o nosso Deus, todos os seus servos, vós que o temeis, tanto pequenos como grandes. Então ouvi algo como a voz de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e como fortes trovões, que dizia: Aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, exultemos e demos-lhe glória, porque chegou o casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se preparou. Foi-lhe dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, pois o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então o anjo me disse: Escreve: Bem-aventurados os que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: Estas são as verdadeiras palavras de Deus. Eu me prostrei aos pés dele para adorá-lo, mas ele me disse: Não faças isso. Sou conservo teu e de teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Vi o céu aberto e diante de mim um cavalo branco. O seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro. Com justiça ele julga e guerreia. Os seus olhos são como chama de fogo. Na cabeça tem muitas coroas e traz escrito um nome que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tingido de sangue e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Da sua boca saía uma espada afiada com a qual ferirá as nações. Ele as governará com vara de ferro e pisará o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. No seu manto e na sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vi um anjo em pé no sol que clamou em alta voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para comerdes carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e de seus cavaleiros, carnes de todos, livres e escravos, pequenos e grandes. Então vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra o cavaleiro e o seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta que fizera os sinais diante dela, com os quais enganara os que receberam a marca da besta e adoraram a sua imagem. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca do cavaleiro, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Apocalipse, capítulo 20. Vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande corrente na mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, que fechou e selou por cima dele, para que não mais enganasse as nações até que se completassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi tronos, e aos que se assentaram sobre eles foi dado o poder de julgar. Vi também as almas dos que tinham sido decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, os quais não tinham adorado a besta nem a sua imagem, e não receberam a sua marca na testa ou na mão. Eles reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os outros mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem poder, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante os 1000 anos.
Quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. O seu número é como a areia do mar. Marcharam por toda a largura da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada, mas desceu fogo do céu e os devorou. O diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já estavam a besta e o falso profeta, e serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Vi um grande trono branco e aquele que estava assentado sobre ele. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se achou lugar para eles. Vi os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia. A morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado segundo as suas obras. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Todo aquele cujo nome não foi encontrado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse, capítulo 21. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva belamente vestida para o seu marido. Ouvi uma grande voz que vinha do trono e dizia: Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos olhos deles toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Aquele que estava assentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede, dar-lhe-ei gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu serei Deus dele, e ele será meu filho. Quanto aos covardes, incrédulos, abomináveis, assassinos, os que se entregam à imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, cheias das 7 últimas pragas, aproximou-se e me disse: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Ele me levou em espírito a um monte grande e alto e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus. Ela resplandecia com a glória de Deus, e o seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, como jaspe cristalino. Tinha uma muralha grande e alta, com 12 portas, e nas portas 12 anjos e nomes escritos, que são os das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas ao oriente, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao ocidente. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. O anjo que falava comigo tinha uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade era quadrangular, o seu comprimento era igual à largura. Ele mediu a cidade com a vara, 12.000 estádios. O comprimento, a largura e a altura eram iguais. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, conforme medida humana que o anjo usava. A muralha era feita de jaspe, e a cidade era de ouro puro, semelhante a vidro puro. Os fundamentos da muralha da cidade estavam adornados com toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, o quinto sardônica, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o 10º crisópraso, o 11º jacinto, o 12º ametista. As 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era feita de uma só pérola.
A grande rua da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Não vi templo na cidade, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol nem de lua para que brilhem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão à sua luz e os reis da terra trarão para ela a sua glória. As suas portas jamais se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou mentiroso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse, capítulo 22. Então o anjo mostrou-me o rio da água da vida, brilhante como cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da grande rua da cidade. De um lado e de outro do rio estava a árvore da vida, que produz 12 colheitas, dando fruto todos os meses, e as folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição alguma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará nas suas testas. Não haverá mais noite, não precisarão de luz de lâmpada nem da luz do sol, porque o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo o sempre. O anjo disse-me: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus que inspira os profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos o que em breve deve acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas. Quando as ouvi e vi, prostrei-me aos pés do anjo que mais mostrava, para o adorar. Mas ele me disse: não faças isso. Sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Disse-me ainda: não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem é imundo, continue imundo. Quem é justo, pratique justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os que se entregam à imoralidade sexual, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vós este testemunho a favor das igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Quem ouve, diga: vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. A todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro, eu aviso: se alguém lhes acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. E, se alguém tirar alguma coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, descritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: sim, venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos os santos. Amém.